Nosso anime começa apresentando o Akira, nosso protagonista. Sente o clima. Ele tá lá tomando coragem para se declarar para Toasa, a amiga de infância dele. Os dois ficam super tímidos, daquele jeito bem slice of life. Mais tarde, de noite, cada um na sua casa, eles ficam conversando com um assistente de IA sobre o que rolou. Afinal, a gente tá em 2039, um mundo com a tecnologia lá no alto. E é aí que a gente descobre que a garota é uma verdadeira mente brilhante, manja. Ela simplesmente trampa criando uns androides sinistros de tão avançados. Passam umas semanas e os dois marcam presença numa apresentação super importante da Toasa. Ela precisa convencer uns engravatados a botar uma grana pesada no projeto de androides dela. A garota tá lá, dando uma aula, explicando tudo pros investidores, quando, do nada, o clima pesa. Um maluco sobe no palco surtado, gritando que ela não pode corromper a sociedade com essas máquinas. Ele saca uma arma e atira na direção dela. O nosso protagonista, num reflexo puro de desespero, se joga na frente para proteger a amada, mas acaba levando 2 tiros. A situação fica crítica. O Akira começa a se sentir muito mal, a visão vai escurecendo. De repente, o cara acorda. E não é num hospital não. Ele desperta completamente sem roupas num lugar bizarro que mais parece um laboratório abandonado. Quando ele espia a cidade lá de cima, o choque vem. Tudo virou ruína. A civilização parece que colapsou. O Akira fica processando aquele cenário apocalíptico. No meio dessa confusão mental, surge um cara, acompanhado da filha, bem na frente dele. E os dois começam a chamar o nosso herói de sábio, explicando que um terremoto cabuloso fez as ruínas desabarem. Só que o baque da informação foi muito forte. Ele simplesmente desmaia de novo, coitado. Um tempinho depois, a cena muda e vemos a dupla levando o prota desmaiado por uma estrada de terra, até que ele finalmente acorda de novo. O sujeito toma frente, se apresenta como o Ir e manda real. Ele é o chefe de uma vila ali perto, e aquela do lado dele é a sua filha, Aide. O nosso protagonista, ainda meio zonzo, tenta avisar que rolou um engano brabo e que eles estão confundindo ele com outra pessoa. Mas o Ir não recua e insiste que não tem erro, porque na vila deles, o prota é literalmente venerado como uma divindade há séculos. O Akira escuta isso e fica sem acreditar em uma palavra, fritando a mente para entender o que diabos aconteceu com o mundo, já que tá tudo em ruínas, literalmente no chão. A Aide então quebra o silêncio e interrompe os pensamentos a mil do protagonista, avisando que eles já estão chegando perto da vila, chamada Okodeade. Nessa hora, o Akira toma um assusto absurdo, porque esse era exatamente o nome de uma torre que ele costumava visitar com a Toasa lá no passado. Mais tarde, já instalados na casa do Ir, a gente conhece uma mulher chamada Taverina. A mulher fica completamente em choque, sem conseguir acreditar que o chefe da vila trouxe o tal sábio logo para casa dela. Sim, falando do nosso garoto Akira. Ele, todo humilde, aproveita a deixa para agradecer pela recepção e por darem um teto para ele num momento de tanto bug mental. Naquela mesma noite, rola um jantar com a família anfitriã e mais algumas pessoas da comunidade. O prota fica de cara ao perceber o nível do retrocesso. O pessoal ali não faz ideia do que é a tecnologia que ele achava super normal, e muito menos tem acesso a livros. O motivo? Agora existe uma instituição gigante e controladora chamada Orwell, que simplesmente passou o trator, acabou com as fronteiras dos países e unificou o mundo num império só. Aí o clima dá uma esquentada e começa uma discussãozinha tensa na mesa. A galera fica dividida sem saber se denunciam a presença dele para essa tal Orwell, já que, tecnicamente, o Akira seria uma relíquia viva, um verdadeiro artefato histórico que deu respawn. Mas a Taverina bate o pé e defende o garoto, dizendo que a Orwell não precisa saber de nada por enquanto. Afinal, ele acabou de acordar e precisa de um tempo para digerir esse mundo novo. Umas horas depois, com a insônia batendo forte, o prota desiste de rolar na cama e resolve tomar um ar no terraço. Ele tá se sentindo muito mal, com aquele aperto no peito de quem ainda torce para tudo isso ser só um sonho ruim. A narrativa nos mostra uma garota misteriosa observando o nosso herói de longe, espiando cada movimento dele nas sombras. Mas a vida segue. No dia seguinte, o prota levanta focado. Ele decide que precisa ir atrás de pistas para descobrir o que aconteceu com a Toasa. Ele encontra a Aide, manda aquele bom dia e já pede um favor importante para a garota. Um pouco depois, o Akira acompanha a Aide até um mercado local
e começa a escanear o ambiente com os olhos, impressionado que mesmo com a tecnologia da antiga cidade perdida no tempo, a galera continua fazendo seu comércio na raça. Ele pergunta para a menina se tem alguma biblioteca na vila. Ela então leva ele até uma escola local, onde ele até encontra vários livros, mas o Prota percebe de cara que a informação ali está muito maquiada. Ele saca na hora que a tal Orwell botou um bloqueio pesado e está censurando a história do povo. Enquanto eles fazem o caminho de volta para casa, o assunto surge porque o Prota pergunta se tem alguém na vila com quem ele pudesse trocar uma ideia sincera sobre essa situação toda. É aí que a menina abre o coração e confessa que odeia a Orwell com todas as forças. No meio do caminho, do nada, eles passam por uma igreja onde está rolando um casório. Mas se liga, até as leis do casamento mudaram nessa época bizarra. E a cerimônia hoje em dia funciona de um jeito muito diferente. O Prell tá lá explicando pra Id como funciona o casamento nesse novo mundo e esquece aquela parada tradicional de duas pessoas. Agora, a galera pode casar com um monte de gente ao mesmo tempo. O Akira fica em choque com essa informação e nisso bate aquela nostalgia de um flashback dele conversando com a Toasa sobre um projeto. Ela comenta que a humanidade morre de medo dos avanços tecnológicos porque se os androides dessem certo, a vida de todo mundo ia ficar fácil demais. E é nesse clima que o Akira do nada tira um anel e entrega pra ela, deixando a garota nas nuvens. Voltando pro presente, enquanto a Id e o Akira estão dando aquela relaxada, a Taverina chega pedindo um help. Eles colam lá na casa dela, veem que o trator foi pro beleléu, mas o Akira, que manja muito de tecnologia igualzinho a Toasa, conserta a máquina num piscar de olhos, deixando a galera de queixo caído. Só que a paz dura pouco e o clima pesa quando o comissário Canis invade o lugar com um esquadrão de soldados, sendo que quem caguetou eles foi o próprio Bog, um membro da família da Taverina. Sente atenção, o Canis chega cheio de marra com o comissário-geral da Orwell e avisa que como o Akira foi achado nas ruínas, ele é uma relíquia viva e já capturam o moleque para levar para outro canto. O Wade tenta entrar no meio, mas o engomadinho atira nele sem dó, mandando o cara dormir e dizendo que esconder o Akira era traição, avisando ainda que vai levar a Id de brinde já que eles acharam o protagonista primeiro. O Bog entra em desespero, falando que botar a família dele no meio não era o combinado, mas o vilão ri da cara dele e manda eletrocutar o Wade também. Um pouco depois, estão levando geral num trem, até que a condução para do nada, o grupo sai e ouve o plano maligno dos guardas. Eles queriam voltar, apagar a vila inteira e mandar de arrasta pra cima qualquer um que tivesse falado com o Akira. Bem na hora que o guarda vai atirar na menina, o Akira ouve uma voz mandando ele abaixar, e do nada uns lasers surgem cortando o trem em fatias. Aquela garota misteriosa de antes aparece e já chega dando uma surra no Canis. Os guardas preparam o chumbo, ela manda a galera se esconder, ativa o escudo brabo, puxa uma espada laser e começa a limpar o mapa. O Akira até salva ela de um tiro furtivo, mas o Canis apela e puxa uma metralhadora, fazendo a garota invocar um canhão laser absurdo e mandar o cara pelos ares com uma baita destruição. Passado o caos, o Akira pergunta se ela é uma androide. Ela confirma, diz que se chama Yuguri e o moleque quase cai pra trás porque o rosto dela é a cópia cuspida e escarrada da Toasa, que já chega pedindo ele em casamento. O Akira entra em pânico, a menina fica super em cima dele e tira do bolso aquele mesmo anel do passado, fazendo ele sacar que ela sabe da Toasa, mas ela mete a desculpa de que tem informação confidencial. Depois disso, eles voltam pra vila. O Bog tá lá chorando arrependido, mas o Akira é sangue bom, perdoa o cara sabendo que ele só queria proteger o pessoal e decide meter o pé de noite pra evitar que a Orwell dê spawn ali e colocar a vila em perigo. Na hora da despedida, o Akira e a Yuguri caem na estrada e a robô volta a insistir no lance do casamento, mas o Akira corta o barato dizendo que não vai casar com uma desconhecida. Jogando xadrez 4D, ela responde que então eles vão se conhecendo aos poucos, e o Akira decide que eles vão para as ruínas onde ele acordou para buscar umas pistas, já que ela meteu a chantagem de que só solta a informação se rolar o casório. Chegando lá, a Yuguri ativa uma skill de invisibilidade para esconder os dois, não querendo treta com umas visitas indesejadas que acabaram de brotar. Quando o Akira espia, vê duas garotas, e adivinha, o rosto delas também lembra muito a da Toasa. É aí que a gente conhece a garota de cabelo roxo, Yuyami, e a menina com uma aurora na cabeça, a Kubo. As duas estão lá na caçada atrás de respostas, já que sacaram que o Canis foi pro saco. Só que, no meio da busca, elas sentem a presença da ID e já encurralam a menina no interrogatório tenso. Como a ID não sabe de nada e não solta nenhuma informação útil, as duas acabam metendo o pé. Assim que a barra fica limpa, o Akira sai do esconderijo para ver se a garota tá de boa. E é aí que ela entrega para ele um smartwatch que achou no lixo. O detalhe que quebra as pernas, a ID manda real de que o bagulho tem uns 200 anos. O Akira desaba na hora porque a ficha cai. A Toasa provavelmente já morreu de velhice há muito tempo.
Para piorar, ele consegue escutar um áudio gravado no relógio onde ela chora, se arrepende de umas paradas e pede para ele nunca mais ir atrás dela. Umas horas depois, o Akira questiona a Yuguri sobre quem eram aquelas duas de antes. A androide joga na mesa que elas são as capitãs de brigada da Allwell, mas quando ele pede mais detalhes, ela tranca o cofre. A condição para soltar a fofoca? Casamento, óbvio. A Yuguri liga o modo atacante e insiste na ideia sem dó. O Akira tenta cortar o clima, lembrando que já era noivo da Toasa, mas a robô não se intimida nem um pouco. Ela manda logo um papo reto de que, mesmo sendo feita de lata, tem todas as funções necessárias para fazer o delicioso com ele. No dia seguinte, a dupla se despede da ID e parte para o porto para tentar cruzar o oceano. Lá, eles trombam com um atacadista gente boa chamado Oboro, que não pensa duas vezes e dá uma carona para eles. Como o destino final era Tóquio, o coroa passa umas informações valiosas durante a viagem, e depois de umas horinhas no mar, eles desembarcam em outro porto. Assim que dão tchau pro Oboro e entram na cidade, o Akira já chega esbarrando numa garota e quebrando o pincel dela sem querer. Ele pede desculpas para a menina, que diz ser uma pintora chamada Amoro, e o trio vai até uma lojinha para repor o material. Lá dentro, o clima azeda rápido. O atendente se atrapalha no troco e o dono da loja humilha o cara, chamando ele de Hedger inútil. A Yuguri percebe a red flag na hora e manda geral sair dali imediatamente. Já na rua, ela explica que os Hedgers são pessoas que abriram mão dos próprios direitos humanos para ter suas dívidas ou crimes perdoados, virando basicamente mão de obra escrava para Allwell. Depois dessa aula de distopia, eles comentam com a Amoro que estão indo para o Monte Ozori, que fica bem no caminho para Tóquio. A pintora dá aquela suada frio, avisando que a entrada é lotada de postos de controle rigorosos, mas se oferece para guiar eles por uma rota secreta. A estratégia dá certo, e o trio segue viagem despistando toda a fiscalização, com a Amoro provando que é braba na arte, desenhando o tempo todo enquanto eles andam. Mais tarde, já de noite, o Akira solta uma dúvida genuína. Será que a Yuguri recarrega a bateria quando come? A androide ri e diz que come só porque gosta mesmo, já que o reator interno dela mantém a energia sempre no topo. Nisso, a Yuguri pede para dar uma olhada num dos livros da Amoro. No começo, ela hesita, afinal, aquilo era o maior tesouro dela, uma lembrança dos pais. Mas, sacando que a androide não tinha maldade no coração, ela acaba abrindo uma exceção e mostrando a relíquia. Quando o dia clareia, eles finalmente pisam no Monte Ozori, passando pela guarda sem levantar suspeitas. A Yuguri logo bate aquela broca e vai direto forrar o estômago, enquanto o Akira fica ali lamentando a vida desgraçada dos Hedgers. Como a Yuguri limpou o prato e ainda estava com fome, o moleque sai para buscar mais rango. Dois guardas brotam do nada apontando as armas para eles, acompanhados de um cara com cara de poucos amigos chamado Marlung. A Amoro caminha na direção do Marlung e ele agradece a ela por ter entregue o grupo. Ela olha para o Akira e para Yuguri e pede perdão, com a voz embargada, explicando que só caguetou os dois porque o Marlung tinha prometido devolver os livros roubados dos pais dela. Mas o vilão é puro suco de maldade. Ele dá uma risada irônica e joga a bomba. Ele já tinha queimado todos os livros há muito tempo. A garota fica cega de raiva, mas com as armas apontadas para a cabeça dela, não tem absolutamente nada que ela possa fazer. O Marlung joga a garota no chão como se fosse lixo, e ela desaba a chorar pela perda de tudo o que restava da família. Num último ato de desespero e culpa, a Amoro cria uma distração arriscada, dando a brecha perfeita para o Akira e a Yuguri fugirem dali. Já num lugar seguro, o coração do Akira pesa uma tonelada. Ele implora para eles voltarem e salvar a pintora, mas a Yuguri bate o pé e se recusa a voltar para o fogo cruzado. Enquanto isso, a situação da Amoro vira um verdadeiro nezário. Ela é capturada e amarrada, e o Marlung, só pelo prazer da crueldade, pega o único livro que ainda estava com ela e queima na frente dos olhos da menina. O sofrimento da garota é de rasgar a alma. Vendo toda essa covardia de longe, a Yuguri finalmente solta o braço do Akira e dá o primeiro impulso para correr na direção da Amoro e tentar salvar a vida dela. Umas horas depois, o cenário é de cortar o coração. A Amoro tá lá, acorrentada numa das bases da OWL. O Akira não pensa duas vezes, deita a guarda na porrada e invade o lugar para resgatar a menina. Tudo isso enquanto a Yuguri só observa de longe. Mas a fuga dá ruim. Eles esbarram num alarme e a base inteira entra em alerta.
quando achavam que iam conseguir vazar, dão de cara com o Marlung. A Amuro é capturada de novo e o Akira toma uma surra daquelas. Mesmo apanhando feio, o moleque não perde a pose e continua mandando palavras de incentivo para a pintora. Bem na hora que os caras iam finalizar a menina, adivinha quem surge? A Yuguri. Ela manda o papo de que se envolver vai contra os princípios dela, mas emenda distribuindo pancada em todo mundo e acerta um chute no Marlung que manda o cara pra órbita. A Amuro fica fascinada, afinal nunca tinha visto uma androide lutando daquele jeito. E o motivo de tanta agressividade? A Yuguri confessa que só fez isso para não perder o foco do objetivo principal, casar com o Akira. O moleque agradece, sacando que no fundo a máquina de combate tem sim um coração. O tempo passa, o dia amanhece e depois de uma longa caminhada, a Yuguri entrega a bolsa da Amuro de volta, que ela tinha pegado de um dos guardas no meio da confusão. Enquanto a menina está se ajeitando, a androide puxa uma tecnologia super avançada e cura todos os machucados dela num piscar de olhos. E o toque de mestre, ela apaga aquela marca que carimbava a Amuro como uma Ranger e coloca no lugar o desenho do passarinho que tinha no livro dela. Sente a emoção da cena. A garota fica maravilhada, a motivação vai lá no teto e ela pede na hora para seguir viagem com eles e buscar o resto dos livros do pai. O Akira e a Yuguri pensam um pouquinho, mas topam, e a Amuro desaba a chorar, mas dessa vez de pura felicidade. Mais tarde, a Pari chega numa cidade chamada Omori. O Akira já fica no hype imaginando um banho quente e uma cama, mas logo eles reparam num movimento estranho. Tá rolando um festival de solteiros na cidade, só que rodeado de guardas armados. Aí o Yuguri e a Amuro já mandam que eles não precisam ir, afinal as duas já têm um parceiro na mira. Sim, o próprio Akira. Mas o protagonista, fiel até o fim, avisa que o coração dele tem dona e é da Toasa. As duas ativam o modo ciúmes nível máximo e propõem até um casamento a 4. Como Akira foge da ideia, as meninas batem o pé e decidem que vão participar do festival de qualquer jeito. Aí corta a cena para um clima bem mais pesado. Um grupo de mafiosos está no submundo negociando umas armas que por acaso caíram de um caminhão da OWL. O papo estava rolando solto até que um esquadrão fortemente armado invade o recinto. Uma garota chamada Fides toma a frente, avisa que eles encontraram um informante no meio da galera e já decreta que agora ela é a nova chefe do grupo dos Lotano. O informante tenta dar de herói e atacar a menina, mas outro cara chamado Calcron aparece e manda o sujeito de arrasta pra cima na mesma hora. Para mostrar que o negócio é sério, o Calcron ainda agarra uma das garotas da gestão e joga na roda que ela também estava envolvida num esquema de desvio de grana. É no meio dessa tensão toda que a gente descobre um detalhe importante: a Fides e o Calcron são irmãos. Logo depois a gente vê o pai dessa dupla numa reunião de família, e o clima é de velório. O coroa tá numa depressão profunda, porque dos 8 filhos que ele teve, a guerra cobrou seu preço e só sobraram a Fides e o Calcron. O velho tá desesperado por netos, querendo garantir que a linhagem da família não seja deletada do sistema. No dia seguinte, a Amuro e a Yuguri se arrumam todas pro festival de solteiros. O Akira corta o barato, avisa que não vai colar com elas e as duas saem sozinhas. Assim que o moleque bota o pé na rua, escuta uns boatos de que os Lotano vão marcar presença na festa. Uma senhora ainda dá a letra pro Akira. Essa gangue não só manda na cidade inteira, como não pensa 2 vezes antes de mandar alguém pro saco. Enquanto isso, lá no festival, as meninas estão em uns encontros aleatórios, mas a vibe não bate com ninguém. O Akira acaba indo dar uma conferida no evento e percebe que o tal do Calcron tá por lá, rodeado de mulheres, com a popularidade no talo. Do outro lado, a Fides tem uma fila quilométrica de gados querendo uma chance, mas a garota é exigente demais e dá fora em geral. O irmão dela chega zoando, cobrando que o foco deles ali era arrumar alguém para garantir a geração de herdeiros da família. Ficando de saco cheio da pressão, a Fides sai para dar uma volta sozinha. Voltando pro nosso protagonista, ele consegue achar a Yuguri de fininho, só que a androide já tinha enchido a cara e estava completamente alcoolizada. Bem nessa hora, a Amuro aparece, puxa a atenção do Akira e quando ele vira de volta, a Yuguri simplesmente evaporou no meio da multidão. O Akira sai na caçada para achar a Yuguri, mas por pura ironia do destino, ele tromba logo com quem? A Fides. E para piorar, ele derruba a bebida toda nela. O moleque gela na hora ao ver o nome no peito dela, afinal, ele não esperava esbarrar na chefa da máfia assim do nada. Ele pede desculpas, todo sem graça, e acaba soltando uma pérola, perguntando se existe algo tipo cloro nessa época. A Fides já liga o modo interrogatório, e a Amuro, num vacilo monumental, acaba caguetando que o Akira veio do passado.
a mafiosa não perde tempo, encurrala o moleque contra a parede numa posição super comprometedora e ao confirmar que ele é o famoso Akira, já lança a braba, pede ele em casamento. O protagonista entra em pânico porque é a segunda vez que metem essa pra cima dele, mas a Fides joga com a razão, dizendo que o acordo seria ganha-ganha, já que ela pode bancar a proteção dele contra Owell. De repente, eles escutam a voz do Cal Cron e a Fides dá aquela suada frio quando o Akira, na inocência, pergunta se ela quer um Elsie, que é como eles chamam esse casamento com várias pessoas, junto com o irmão. A garota corta o papo na hora, avisando que o casamento nortenho entre irmãos é totalmente proibido. Enquanto isso, o Cal Cron tá lá desenrolando com a Yuguri para ela entrar pro Elsie dele. Quando a noite cai, as duas garotas ficam conversando sobre a lealdade e o amor que sentem pelo Akira. E a Yuguri aproveita para dar uma aula para Muro sobre como funciona o casamento moderno, lembrando que o normal é agora casar com uma galera ao mesmo tempo. No dia seguinte, o pai do Cal Cron fica sabendo que o filho finalmente arrumou uma parceira e já manda a letra, quer um neto para ontem. Do outro lado, a Fides está lá de boas com o cavalo dela quando um subordinado chega todo afobado, mas ela manda o cara relaxar, avisando que já resolveu a vida e encontrou um marido. Corta pro Akira e pra Amuro, batendo boca com a Yuguri. O motivo da treta? A androide simplesmente aceitou sair com o Cal Cron, e a gente sabe que ela fez isso só pra dar aquele gatilho de ciúmes no Akira. O mafioso chega pro encontro e deixa claro que tá pouco se lixando pro fato dela ser uma máquina. Para completar o caos, a Fides brota no rolê, anunciando pra geral que veio pro seu encontro com Akira e que eles vão formar um Elsie. Sente o drama, as meninas ficam em choque e já começam a cobrar o protagonista ali mesmo. Vendo o circo pegar fogo, o Cal Cron, que não é bobo, dá a ideia de juntar todo mundo e fazer um encontro duplo. Logo depois, um carro encosta na frente deles, cortesia dos contatos que o Cal Cron tem na Owell, já que ele faz uns corres pra galera de Tóquio. Os olhos do Akira chegam a brilhar com essa informação, porque ele precisa desesperadamente de pistas de lá. O Cal Cron, todo cheio de si, avisa que até solta o que sabe, mas só se o grupo conseguir entreter ele. Um tempo depois, a trupe tá dando um peão no mercado, e o Akira, que é o observador, saca que a Fides não tira os olhos do irmão. Dá pra sentir a bad vibe, porque é triste ver que eles não podem ficar juntos por causa das rígidas regras da sociedade. Nisso, a Yuguri e o Cal Cron dão uma escapada para um beco e a verdade vem à tona. Os dois armaram esse plano só para deixar o Akira mordido de ciúmes, já que o mafioso achou super interessante a ideia de andar com uma androide cheia de sentimentos. Mas o feitiço vira contra o feiticeiro. Quando eles saem do beco, a Yuguri dá de cara com o Akira entregando uma flor para Fides, e a bateria de ciúmes da androide vai a 100% na hora. O Akira muda o roteiro e avisa que tem um lugar especial para ir, guiando a galera direto para uma biblioteca. O protagonista já chega mergulhando nos livros para fazer sua pesquisa, mas a Fides joga um balde de água fria, avisando que a Owell controla e censura absolutamente tudo. Quando eles saem de lá, Amuro do nada dá um pique em direção a um beco e some de vista. O grupo vai atrás para não perder a menina, e no meio dessa busca, a Fides tem um flashback da infância. Quando ela volta para a realidade, o Cal Cron tá parado bem na frente dela, lembrando de quando eles eram crianças e brincavam de pique-esconde por ali. O Akira e as meninas veem a cena de longe e decidem ficar na miúda, sem estragar o momento. O clima entre os irmãos fica super tenso e carregado, mostrando que a química e o amor ali são reais. Mas a razão bate na porta. A Fides recobra a consciência e sai andando, cortando o clima. Depois dessa, o ambiente no grupo fica pesadíssimo, com todo mundo exalando toxicidade e ciúme sem acreditar que os parceiros iam mesmo casar com os mafiosos. O caminho de volta para casa é longo e regado a um silêncio constrangedor. A viagem é interrompida quando o pneu do carro simplesmente estoura. Enquanto a galera tava lá conversando sobre as meninas, o Akira se abaixa para catar uns parafusos embaixo do veículo. É nesse momento de vulnerabilidade que o Cal Cron muda totalmente o tom e prensa o protagonista com uma ameaça fria e calculada. Passadas algumas horas, a galera tava de boa num porto de carga quando do nada um container despenca da plataforma. Sem pensar duas vezes, a Yuguri se lança e salva um cara num reflexo absurdo. Nesse exato momento, a ficha da Fides cai. Ela percebe que a garota é uma androide de verdade e fica matutando o que o irmão dela tem na cabeça.
Bate aquela bad, a mafiosa sai correndo super triste e o Akira decide ir atrás dela. No meio da conversa, a Fides desabafa, dizendo que o Kalkron seria um líder muito melhor para a família, já que a galera toda ama o cara. Mas como ele tá saindo com uma máquina e não vai poder ter filhos, o peso de liderar os Lontano vai cair todo nas costas dela. Corta a cena e a gente conhece o patriarca dos Lontano. O coroa recebe o papo de um informante de que o filho dele tá namorando uma androide e a decepção bate forte, com ele lamentando que confiou demais no garoto. Pra piorar a situação, o Urus fica sabendo que a OW tá na caça da Yuguri, então ele já decreta a ordem. A facção deles tem que capturar a garota de lata antes de todo mundo. Enquanto isso, o grupo tá lá num restaurante curtindo aquele encontro duplo, mas a paz não dura nada. O Urus invade o lugar com um esquadrão de capangas e já manda entregarem a androide. O velho cria toda uma teoria da conspiração na cabeça, achando que o Kalkron se juntou com a máquina para não ter herdeiros, e de quebra dá um fim nele. Sente atenção, o patriarca joga uma arma para Fides e avisa que se ela quiser ser a líder da família, vai ter que mandar o próprio irmão de base ali mesmo. A garota entra em pânico, sabendo que se não atirar, os dois vão pro saco. O Kalkron, ágil, toma a arma da irmã, e o Urus percebe que nenhum dos dois quer continuar a linhagem. Sem hesitar, o Kalkron atira no próprio pai, mas um dos guardas pula na frente e bloqueia o tiro. Com sangue nos olhos, o Urus manda capturarem a Yuguri e apagarem o resto. Isso faz o sangue da Yuguri ferver na hora. No meio do caos, o Akira vê um sniper mirando direto na androide e quando o cara puxa o gatilho, o nosso herói se joga na frente para proteger a garota, recebendo o tiro em cheio. O moleque começa a perder muito sangue enquanto o Kalkron consegue dar cabo do atirador. A Yuguri entra em desespero, começa a curar o Akira e, possuída pela fúria, avisa que vai acabar com todo mundo ali. Ela solta uma espécie de insetos robóticos que disparam lasers e simplesmente limpam o mapa, derrubando todos os guardas do Urus. O coroa até que tem uma habilidade de combate braba, mas a androide tá num nível absurdo. Ela desvia de tudo, segura a espada do cara com a mão nua e com um chute bem dado, manda o velhote dormir. Bem nessa hora, a gente tem um flashback da Toasa na época em que estava fabricando os androides. Ela aparece conversando com um assistente e o cara lança aquela dúvida cruel. Será que um dia essas máquinas conseguiriam realmente ter emoções de verdade? Voltando pro presente, o Akira abre os olhos e dá de cara com a Yuguri do lado dele. A Amuro entra no quarto super preocupada e manda real. Ele passou uma semana inteira apagado. O protagonista percebe que a ferida tá 100% curada e não sente dor nenhuma. Tudo porque a Yuguri ficou morrendo de preocupação e cuidou dele o tempo todo. Ele agradece de coração e logo a Fides e o Kalkron aparecem. Os irmãos contam que enquanto ele estava no modo soneca, eles forçaram o Urus a se aposentar da máfia e agora a Fides é a nova chefona de tudo. E olha só, os dois irmãos estão ali, num grude só, então dá pra dizer que no fim das contas, o romance proibido entre eles rolou mesmo. Um pouco depois, a galera tá trocando ideia e o Akira comenta que o próximo destino é Sendai. Os irmãos Lontano já mandam a call, eles precisam passar nas águas termais. As meninas ficam no hype com a ideia e o protagonista, depois de pensar um pouco, topa o desvio. No dia seguinte, a gente vê que o Oboro agora tá fazendo bico de taxista, e depois de umas horinhas de viagem, o grupo finalmente chega na Vila das Águas Termais. Geral fica maravilhado, afinal, fazia muito tempo que eles não tinham esse luxo. Do nada, eles escutam uma galera brigando, e quando o Akira vai lá dar de apaziguador, toma um soco direto na cara, que era na verdade pra outra menina. Passado o susto, a garota que soltou o direto pede 1000 desculpas e se apresenta como Ajisai, a dona das Águas Termais. A gente também conhece o cara que estava com eles, chamado Yokurata. O Akira, que não aguenta segurar o lado fofoqueiro, pergunta qual era o motivo da treta, e a Ajisai explica que a companheira dela tinha prometido largar a OW para poder ficar com ela cuidando da pousada. Vendo a lambança que fez no rosto do protagonista, a Ajisai pede desculpas novamente e oferece uma estadia de graça no local para compensar o galo na cabeça. E o grupo, que não é bobo nem nada, aceita a proposta na mesma hora. Logo em seguida, a Ajisai faz o tour pelo lugar, e a Amuro e a Yugure quase surtam de alegria quando descobrem que os banhos lá são mistos. Imagina a cena, geral podendo tomar banho junto e misturado, mas o Akira, todo certinho, já corta o barato, lembrando que ele não forma um LC com elas e prefere manter o respeito. Enquanto isso, as meninas ficam tricotando sobre sentimentos. A Yugure já deixa claro que tá caidinha pelo protagonista, e a Amuro não fica atrás, mandando a real de que ama os dois e adoraria formar um LC com eles. Um tempo depois, o Akira tá lá de boas lendo uns panfletos quando a Yugure encosta. Ele tenta arrancar umas respostas sobre o passado, mas ela mete o clássico informação confidencial. Só que o Yokurata tava de butuca ali perto, ouviu o nome da Toasa e resolveu abrir o jogo, revelando que já foi pesquisador da OWL. Presta atenção nesse lore. O cara explica que em 2052 estourou uma guerra brutal entre humanos e IAs.
O saldo: milhões de pessoas foram de arrasta para cima e a própria geografia do mundo mudou completamente. E a salvadora que parou esse apocalipse? Ninguém menos que a Toasa. A grande massa não sabe disso porque a OWL controla a mídia, mas ela parou a guerra criando androides de combate absurdos, conhecidos como Outside Series. Antes de vazar, o Yokurata solta a bomba final. Depois da guerra, a Toasa fundou a própria OWL junto com 6 sábios e simplesmente sumiu do mapa. O Akira entra em choque absoluto, porque ele nunca imaginou que a noiva dele fosse a mente por trás da organização tirana que domina tudo. Mais tarde, o Akira tá relaxando nas águas termais, nadando de olhos fechados, quando dá aquele vacilo e acaba esbarrando sem querer nos seios da Hyugure. A androide fica toda nervosa com a situação e já ataca um objeto na cabeça dele para cortar o clima. Em outro canto, a Amoru tá toda inspirada desenhando um jardim lindão. Mas a paz acaba quando a Agi sai e a parceira dela, a Ayama, começam a discutir de novo. A Amoru não tanca a pressão da treta e mete o pé dali. Corta de volta pro Akira. Ele tá recebendo uma massagem da Hyugure de boa na lagoa, até que a Amoru brota do nada. A menina já chega chamando os dois de traidores, inconformada que eles estavam tomando banho sem ela. Num ataque de ciúmes puro, ela pula na água com eles, criando uma cena super engraçada e caótica. Pouco depois, quando o Akira finalmente sai do banho, a Agi sai e o Yokurata já começam a zoar a cara dele, achando que o moleque é o maior pegador. Depois dessa confusão, a galera sai para procurar o melhor spot no mapa para Amoru pintar os retratos dela. No meio do papo, o Akira chega na Hyugure e pergunta o que ela quer de recompensa por ter curado ele e ainda ter feito aquela massagem nas águas termais. A androide faz uma pausa dramática, pensa um pouquinho e manda braba. Ela quer um encontro com ele. No dia seguinte, o Akira vai pro banho misto e dá de cara com a Ayama e o Yokurata. O moleque fica super sem graça, afinal, nenhum deles faz parte do LC do outro, mas a dupla é de boa e convida ele para colar junto. Passam-se umas horas e a Amoru, a Ayama e o Yokurata partem rumo a uma cratera para a sessão de pintura. Na hora de dar tchau pro Akira, a Amoru deixa escapar um ciúminho básico por ele ter tomado banho com a galera. Assim que eles somem de vista, a Agisai aparece usando um yukata simplesmente maravilhoso. O Akira fica paralisado, fascinado com a beleza da garota. A Agisai ainda dá um toque nele. É bom que o encontro seja perfeito, porque ela passou a madrugada inteira arrumando a androide. Numa cena paralela, enquanto o grupo da Amoru tá na trilha pra cratera, a Ayama solta uma informação pesada. Ela revela que a OWL quer destruir aquelas águas termais, tudo porque acharam minérios super valiosos na região. A garota fica mó triste explicando que esse é o único motivo de ela não ter pedido as contas da organização ainda. Ela tá lá infiltrada, tentando sabotar os planos dos caras e impedir que eles acabem com o negócio da parceira dela. Enquanto isso, de volta ao nosso casalzinho, o Akira e a Hyugure passam horas passeando e curtindo o encontro. E vou te falar, depois de várias atividades juntos, o coração do moleque começa a bater diferente. Do outro lado, a Amoru tá lá desenhando e lembra de um favor que a Hyugure tinha pedido na noite anterior. A androide mandou o papo reto, pedindo para Amoru deixar os dois sozinhos por aquele dia, já que ela queria muito ter esse encontro perfeito. A pintora ficou com o ciúme no talo, doida para ir junto, mas no fim das contas cedeu e deu esse espaço para a dupla curtir o momento. Voltando pro presente, o Akira e a Hyugure estão no meio de um bosque, caminhando de boa depois de ele consertar a sandália dela que tinha arrebentado. Do nada, o moleque para, fica encarando a androide e manda na lata que ela tá muito linda. Resultado, a Hyugure fica vermelha igual um tomate, perdendo toda a postura. Enquanto isso, em outro canto, a Amoru desabafa com o pessoal que tá morrendo de ciúmes desse encontro, porque ela ama os dois e não tá tancando a ideia de ter deixado eles sozinhos. Aí, o Yokurata, no modo conselheiro, manda a real pra ela. Diz que o amor às vezes é egoísta mesmo e que ela devia abrir o jogo com o casal. Logo depois, a gente é jogado num flashback de anos atrás, com a Toasa trocando ideia com a inteligência artificial dela. A genial inventora solta que pensa bem diferente da maioria das pessoas. Ela realmente acredita que uma IA pode acabar desenvolvendo sentimentos de verdade. Corta de volta pro presente, o Akira e a Hyugure chegam num cenário que foi palco daquela guerra bizarra de 200 anos atrás. O clima fica mais sério e o protagonista finalmente pergunta: "Você é uma Outside Series, né?"
A garota não foge da raia e confirma que sim, ela é literalmente uma arma de guerra, igualzinhas às irmãs dela, a Kubo e a Yoyami. Mas o Akira nem pisca de medo, afinal a garota já salvou a pele dele um monte de vezes. A Yuguri então confessa que anda agindo estranho ultimamente porque tá começando a sentir paradas reais por ele, e meio de brincadeira joga de novo a carta do casamento. Depois de baterem mais um papo cabeça, os dois registram o momento tirando uma selfie com o smartwatch do Akira. Umas horinhas depois, o casalzinho volta pro QG e a Ajizai já tá lá na recepção. Bem nessa hora, a trupe da Amuro também chega e a Yama decide botar as cartas na mesa sobre os planos da OWL. Ela revela de vez que a organização achou minérios raríssimos por ali e quer transformar o lugar inteiro numa mina. A Ajizai entra em desespero achando que elas vão perder as águas termais para sempre, mas depois de umas palavras de conforto e muito apoio, as duas finalmente fazem as pazes. Mais tarde, já de noite, a Amuro vai tirar satisfação com a Yuguri, reclamando que queria muito ter ido pro rolê com eles. A androide, provocativa que só ela, dá aquela zoada, dizendo que o encontro foi um baita passo em direção ao altar. Sente o drama, a Amuro fica se mordendo de ciúmes. Quando o dia amanhece, a galera se despede das donas da pousada e pega o caminho de volta para a rua principal. Lá, eles trombam um Yukurata, que joga real. Ele conhece Sendai como a palma da mão e se oferece para ser o guia VIP deles, já que também tá indo para lá. Nos dias seguintes, o grupo encara uma maratona de ônibus e hostels de beira de estrada. Nesse meio tempo, o Akira até empresta o smartwatch pro Yukurata tentar fuçar alguma pista do passado. Assim que eles pisam em Sendai, o Yukurata diz que não achou nada de útil no relógio. Ou pelo menos é o que ele quer que o Akira acredite, porque o moleque saca que o Yukurata viu algo comprometedor. Olhando para Sendai, o Yukurata explica que a cidade agora funciona como um polo universitário gigante. Ou seja, se tem alguma informação fora dos domínios censurados da OWL, com certeza tá lá. Sem perder tempo, o esquadrão marcha direto para a biblioteca local. Chegando lá, o Yukurata vai bater um papo com a bibliotecária, uma moça chamada Cissad, que nitidamente tem um crush absurdo nele. Aproveitando a brecha, o Akira pede livros sobre as IAs e a Grande Guerra, mas a garota corta o barato dizendo que esses registros são praticamente uma lenda urbana. Logo depois, ela e o Yukurata ficam lá num clima de puro romance. Mais tarde, do lado de fora, o Akira tá meio desanimado, concluindo que se não tem livro sobre a guerra ali, não tem lugar nenhum. O Yukurata manda a call de que a única saída é ir para Tóquio, mas o trem só sai no dia seguinte. Para não perder a viagem, ele sugere que o grupo passe a noite lendo o que quiserem na biblioteca. O motivo? O malandro simplesmente furtou a chave do lugar. Ele confessa o crime de leve, mas mete a desculpa de que, como vai ter um date com a Cissad, ela perdoa fácil se ele devolver depois. Isso dá a janela perfeita para o Akira e as meninas invadirem o lugar sem interrupções. Antes de sair, o Yukurata ainda dá a dica de ouro. Eles deviam dar uma olhada no mercado negro de livros. Enquanto a galera tá caminhando pela cidade digerindo o plano, o radar da Yuguri apita perigo. Ela sente a presença das irmãs dela se aproximando. O grupo dá um stealth imediato e se esconde tentando entender o que as capitãs da OWL estão fazendo em Sendai. Vendo que a barra ia pesar, a Yuguri se coloca à frente. Ela avisa que vai servir de isca e puxar o agro das inimigas para que o Akira e a Amuro consigam fugir em segurança. Mal ela termina de falar e já some da vista deles. As irmãs detectam a presença dela e a galera de longe só vê uma explosão gigantesca rasgando o cenário. O bagulho ficou sério. Depois desse papo reflexivo, o Akira e a Amuro partem para a estação e já deixam os tickets de trem do dia seguinte garantidos. Com a logística resolvida, eles vão dar um rolê por outra parte da cidade e ficam de cara com a vibe do lugar. Numa dessas, eles param numa barraquinha de acessórios e a Amuro mostra que é braba na negociação, desenrolando um descontão e levando várias pulseiras na pechincha. Mais tarde, os dois estão de boa sentados na beira de um lago quando a Amuro, com aquele olhar meio triste, manda a pergunta de $1 milhão. Ela quer saber se o Akira tá afim da Yuguri, confessando que viu os dois num clima e quase morreu de ciúmes. A menina já emenda dizendo que não acharia ruim formar um Sui-san com a Touasa, porque no fim das contas todo mundo se ama, mas o Akira, firme como uma rocha, avisa que o coração dele só tem espaço para a noiva do passado. Continuando o passeio, eles entram num beco sinistro focado em venda de livros, e adivinha quem brota ali? O próprio Oboro. O cara agora virou livreiro do submundo. O Akira chega na surdina e pergunta se ele tem algum livro proibido no estoque.
O caos se instala, a galera ao redor entra em pânico. O Oboro tenta acalmar os ânimos explicando que a OWL fez uma batida recentemente e rodou com quase tudo, mas eles ainda conseguiram salvar algumas relíquias. O problema é que o livro que o Akira procura não tá ali. Eles explicam que esse tipo de material mais sensível foi confiscado e trancado a 7 chaves num cofre secreto da biblioteca. O Akira olha para Amorú e dá a letra. O plano de invadir o lugar tá mais que confirmado. Umas horas depois, já na pousada, a mente do Akira volta num flashback. A galera do beco tinha passado para ele a planta da biblioteca, alertando que o esquema era tenso porque o lugar é forrado de guardas à noite. Achando que a Amorú estava capotada de sono, o Akira sai de fininho para fazer a invasão solo. Mas quando ele tá quase na porta do lugar, toma um susto daqueles. A pintora estava seguindo ele o tempo todo. Sem escolha, os dois entram no modo stealth, desviam da segurança e chegam no que parece ser o escritório principal. Ali, eles dão de cara com a porta de um cofre, mas o que deixa o Akira em choque é a tecnologia da fechadura, um bagulho super avançado que ele jurava que era proibido nessa época. A Amorú, rápida no gatilho, acha a chave, mas quando ela destranca, a porta faz um barulhão que alerta os guardas. Por um triz, eles conseguem se esconder antes de serem pegos. Numa cena paralela, o Yokurata tá lá no maior clima de romance com a Cissa, no quarto dela. Mas a vibe é cortada na hora quando o alarme da biblioteca começa a tocar no comunicador da garota, forçando ela a meter o pé correndo. De volta aos invasores, o Akira e a Amorú finalmente entram no cofre e ficam de queixo caído com a quantidade absurda de livros. Enquanto exploram, eles reparam numa outra porta que chama a atenção, mas a exploração é interrompida por um guarda que entra na sala. Bem na hora que eles iam rodar, a Amorú se joga pra cima do cara, mas o Brutamontes agarra ela e tenta se aproveitar da situação. O Akira não pensa 2 vezes, dá um mata-leão no sujeito e apaga o infeliz. Com a barra limpa, eles abrem a tal porta misteriosa e entram numa sala abarrotada de livros proibidos. No meio da tensão, a Amorú olha pro Akira e solta que ele lembra muito o pai dela, um cara super gentil, mas que virava um verdadeiro herói quando a situação apertava. Ela lembra de uma vez que o pai defendeu a família de uns guardas e agradece o Akira por ter salvado ela ali também. Do nada, a pintora puxa o assunto da Toasa de novo. O Akira abre o coração, dizendo que ela era a cara da Yuguri, que amava a energia positiva dela e que a garota era um gênio absoluto. Enquanto fala, ele puxa um lençol que cobria uma vitrine e quase cai para trás. Ali, protegido por vidro, tá um livro com o título do projeto da Toasa na capa. Ele tenta abrir a vitrine de todo jeito, e quando a Amorú levanta uma cadeira para quebrar o vidro na força bruta, o clima pesa. A Cissa surge do nada e já acerta a Amorú de em cheio, avisando com um sorriso bizarro que a biblioteca tá fechada. A bibliotecária liga um modo yandere psicopata total, saca um chicote e começa a caçar os dois pela sala. Ela começa a gritar umas bizarrices, dizendo que destrói os livros como se fossem os próprios amantes, provando que perdeu a sanidade faz tempo. Enquanto ela ataca, o Akira não consegue tirar o olho do livro da Toasa, e a Amorú repara que bem do lado dele tá um dos livros que era do pai dela. A Cissa percebe o interesse deles, pega os 2 livros e começa a falar com eles como se fossem pessoas. Num ato de desespero, a Amorú levanta a lamparina que estava segurando e ameaça botar fogo em tudo se a maluca não devolver os livros, mas a Cissa é completamente pirada e parte pra cima da garota. No susto, a Amorú derruba a lamparina e o fogo começa a se espalhar na sala em segundos. Do lado de fora, a câmera mostra o Yokurata assistindo a biblioteca começar a pegar fogo de longe. Dentro da sala, o Akira e a Amorú tentam achar uma saída no meio do incêndio, com os olhos fixos nos livros deles, que por um milagre ainda não viraram cinzas. A Amuro, com o coração apertado, manda real pro Akira. Ele tem que focar em pegar o livro da Toasa, afinal, a garota já ajudou demais. Na sequência, eles conseguem escapar e o cenário é puro caos com a biblioteca inteira em chamas. Sente a nobreza do moleque. Na hora do aperto, o Akira preferiu salvar o livro dos pais da Amuro em vez do dele. Enquanto isso, a Cized tá lá, desolada, vendo o acervo virar cinzas. Bem na hora que a dupla ia meter o pé, o Yokurata brota no lugar, entrega umas mochilas pros dois e já manda a call de que eles precisam se esconder antes de ir pra estação, porque é certeza que a UEL vai caçar o rastro deles. E do nada, o Yokurata solta uma pergunta meio enigmática pra Amuro, querendo saber se ela conseguiu se infiltrar. O mistério só aumenta. Um tempo depois, eles chegam num canto abandonado para usar de esconderijo. O Akira, todo humilde, pede desculpas pelo estrago todo, sabendo que o Yokurata tem as conexões dele com a biblioteca.
mas o guia leva de boa, dizendo que tá tudo certo porque eles também conseguiram o que ele estava procurando. Adivinha? O próprio livro dos pais da Amuro. O protagonista já abre a relíquia e começa a ler a história, que fala sobre uma linhagem do passado. O texto conta que nasceram 12 anjos belíssimos, todos com a mesma aparência e que foram espalhados pelo mundo com a missão de acabar com a tristeza. A cabeça do Akira dá um tilt na hora. Ele junta as peças e saca que isso soa exatamente como o projeto da Toasa, que queria implantar chips nos humanos para melhorar a galera. As histórias e as descrições simplesmente batem perfeitamente. No dia seguinte, o esquadrão parte para a estação de trem e o Akira tá numa pilha de nervos. Depois de um tempinho, eles entram no vagão e o assunto principal é um só: cadê a Yuguri? Eles não veem a Android desde a confusão do dia anterior. Nesse meio tempo, o Akira entrega o livro da história de presente para Amuro. A menina percebe o quão gentil ele tá sendo e o coração dela erra até as batidas. O hype do romance tá lá em cima e fica claro que ela tá completamente apaixonada por ele. Um pouco depois, já saindo da estação, a câmera mostra que a Yuguri estava só de stealth, observando tudo de longe. Vendo que o plano de distração deu super certo, ela dá o bote, alcança eles e entra do trem, fazendo a Amuro abrir aquele sorriso de orelha a orelha. Geral se acomoda e a Amuro já entrega de presente para Android uma pulseira que ela tinha comprado. Mas a paz dura pouco. Uma laranja cai rolando no chão e logo atrás aparece um cara que se apresenta como Bear. Ele conta que a família inteira está de mudança porque ele foi transferido no trampo. O detalhe que deixa o clima tenso: o Bear é um guarda da UEL, então não tinha como recusar a ordem. Enquanto a Amuro vai brincar com os filhos do cara, já que o menino também curte pintar, o Bear solta um comentário que faz o Yokurata ligar o modo Dom Juan pra cima da esposa do guarda. O Bear fica suando frio de nervoso. Como a esposa tem uma personalidade totalmente oposta ao do marido, a Yuguri acha a dinâmica fascinante, analisando como pessoas tão diferentes conseguem dar match e se acoplar tão bem. O trem faz uma parada e a Amuro tá lá, no mundo da lua, babando no quanto o Akira é bonito. O Yokurata percebe e dá aquele conselho de tio, dizendo que o amor às vezes deixa a galera cega. Mas a menina tá nas nuvens, toda emocionada porque o Akira deu prioridade pro livro dela em vez do dele. De volta ao vagão, o Akira e a Yuguri flagram o Bear batendo boca com a esposa. O guarda vai direto neles pedir um help para salvar o casamento e senta para desabafar. Ele confessa que anos atrás deu uma de infiel. A Yuguri, sem filtro nenhum, já decreta que ele merecia ir de arrasta pra cima por ter machucado a mulher. O cara tenta se defender, jurando que foi só um vacilo há 10 anos, justo quando ela estava grávida. O Akira, querendo fugir de BO, levanta e manda real de que não pode fazer nada para ajudar. Só que o Bear se desespera, agarra o protagonista, cai de joelhos e chora horrores, implorando ajuda porque só queria ver a esposa sorrir. Nisso, os filhos chegam, percebem o climão dos pais e sentam com geral para bolar um plano de reconciliação. E para quebrar a tensão, brota ninguém menos que o Oboro, agora vestindo o uniforme de funcionário do trem. Pois é, o Coroa farma emprego novo todo dia. A galera já tá tão acostumada com os spawns aleatórios dele que nem se choca mais. O Oboro manda o papo reto e recomenda que o Bear seja 100% sincero com ela. Os filhos dão a ideia a ouro e sugerem que o pai relembre o dia em que eles se conheceram. Vendo todo esse drama romântico se desenrolar, o Akira fica ali, reflexivo, pensando no peso e na verdadeira importância que uma declaração de amor tem. A Yuguri não tá nada feliz, afinal, o Akira vive dando toco nela. Os dois estão dando um rolê pelos vagões do trem quando, do nada, a Yoyami dá o bote e sequestra o moleque pra dentro de uma cabine. Mas a Yuguri não deixa barato, brota no recinto e já aponta um canhão na cara dela. A Yoyami ri e manda real. O Akira caiu direitinho na armadilha para ser levado pro QG da OEL. Para completar o bonde, a Akubo também tá lá, super feliz de reencontrar a irmã depois de tanto tempo rastreando a gata. A Akubo vai logo passando a mão no rosto do Akira, maravilhada com quão macia é a pele dele. Sente o clima. A Yuguri ativa o modo namorada tóxica na hora, avisa que o moleque é só dela e volta a ameaçar a Yoyami. Sendo a irmã mais velha, a Akubo dá um esporro nas duas, mandando pararem com aquela briga besta. As duas abaixam a bola na hora e a Akubo tenta apaziguar a situação, sugerindo um chazinho. Mas o Akira, que não é bobo, aproveita a brecha para exigir que elas falem sobre a Toasa.
Enquanto isso, a Amoro tá suando a camisa para preparar a reconciliação do Baré com a esposa. Bem na hora H, a mulher chega e a pintora tenta disfarçar o que estão armando, mas acaba dando com a língua nos dentes e confessando o plano. A esposa solta um suspiro e diz que o problema não é a reconciliação em si, lembrando de como foi a primeira vez que ele pediu ela em casamento. O Yokurata chega de fininho e manda a call. Ele entende a situação e sabe que o marido jurou amar só a ela, e a mulher concorda. A Amoro, sentindo o peso das palavras, comenta que a esposa é igualzinha ao Akira e a Toasa, pessoas que preferem dedicar o coração a uma pessoa só. Corta de volta pro Akira. Ele manda o papo reto pras irmãs, dizendo que a única coisa que sabe é que a Toasa deu um fim na guerra. Mas, como ele é desconfiado, duvida que a história tenha sido bem assim e já joga na mesa o áudio gravado no smartwatch. As irmãs se fazem de desentendidas, trancam o cofre e mandam ele perguntar para Yuburi. Elas explicam que estão na cola da irmã por 2 motivos bem simples. Primeiro, para manter as armas das Outside Series sob vigilância. Segundo, para fazer a Yuguri abrir o bico e dizer aonde a Toasa está escondida. O Akira tenta de tudo para convencer a Yuguri a soltar o Lord da Toasa, mas não arruma nada. Vendo que no gogó não ia rolar, ele tira do bolso um pingente que tinha prometido para ela. Bem naquele momento íntimo, enquanto ele coloca o colar nela, a androide deixa escapar que ela e a Toasa fizeram uma promessa no passado, e quem sabe um dia ela possa contar a verdade. De longe, a Amoro tá só espiando os dois. A tristeza bate forte, afinal a garota tá completamente apaixonada pelo protagonista, e ver os dois juntinhos é de quebrar o coração. Um pouco depois, o Akira volta pro grupo, que tinha acabado de montar um buquê de flores caprichado para a esposa do Baré. Olha que mundo pequeno, a Akubo tá lá no meio com eles, e parece que já conhece o Yokurata de outros carnavais. A Amoro, por sua vez, não tira os olhos do Akira, que tá todo focado na Yuguri. O ciúminho bate forte de novo. Para tentar distrair a mente, a pintora fica observando o filho do Baré, que fez um desenho irado para entregar para a mãe. Numa mudança de cena, a gente vê a Yoyami trocando ideia com o Oboro. Ela tá super frustrada, reclamando que a Yuguri tá ignorando a missão delas. É aí que rola um flashback brabo de quando as androides foram criadas. A Toasa aparece super arrependida de dar vida a elas daquele jeito, dizendo que as tratava como filhas e que a encarnação era a única esperança dela. Na lembrança, a Yoyami chega desesperada avisando que a Yuguri simplesmente deu quit e desapareceu junto com a Toasa. De volta ao presente, a Yoyami fica se questionando se elas realmente são irmãs, já que a Yuguri abandonou geral, mas no fundo a gente sabe que ela ama muito a irmã Fujona. A galera finalmente vai até a esposa do Baré e lança aquela serenata marota. A mulher não fica lá muito animada, mas acaba aceitando o buquê de flores. No meio do clima, o Akira e a Yuguri começam a se olhar fixamente. A Amoro não tanca a pressão e mete o pé dali na mesma hora, se culpando por não ter tido coragem de pedir para entrar no esquema. Quando ela acha que vai ficar chorando as pitangas sozinha, escuta alguém soluçando. É a própria esposa do Baré, que tá chorando horrores por causa da situação toda. Mas aí o filho dela chega, mostra o desenho que fez da família inteira e a chave vira. O moleque pergunta na inocência se ela odeia o pai dele. A mulher olha pro presente do filho dela, sente o coração esquentar, dá um abração nele e confessa que na verdade ama o marido dela demais. A esposa do Barry tá com os olhos cheios de lágrimas e avisa o filho que precisa fazer uma coisa urgente. O moleque acha que ela tá chorando por causa do desenho, mas a Amoro chega junto, acalma o garoto e diz que a arte dele tá perfeita, porque mostra a realidade da vida deles. A mulher então chama o Barry num canto e manda a real. Diz que nunca vai conseguir perdoar o cara. Afinal, ele jurou no altar que ia amar só a ela, e quebrar esse voto é imperdoável. Ela avisa que na próxima estação vai pegar as crianças, descer do trem e voltar para Sendai. Para dar o golpe de misericórdia, ela devolve o pingente que ele tinha dado para ela anos atrás. O Barry desaba a chorar, e mesmo no meio desse término triste, os dois confessam que ainda se amam. Enquanto isso, o Akira tá olhando uns desenhos e a ficha finalmente cai. Ele tá sendo um lixo com a Yuguri e a Amoro. O moleque se chama de lixo por ficar ignorando as duas, focado só na obsessão pela Toa e nem aí pros sentimentos de quem tá do lado dele. No dia seguinte, o Akira assiste de camarote o Barry e a esposa se separarem de vez.
mesmo com todo aquele amor envolvido. Bem na hora que a Amorú ia abrir o coração pro protagonista, o filho do Barry interrompe a cena. O garoto, meio cabisbaixo, entrega um desenho da Amorú e diz que ela fica muito mais bonita quando sorri. A pintora abre aquele sorriso sincero e aceita o presente super feliz. A galera se despede e o trem volta a rodar. Depois de umas horas de viagem, eles chegam numa cidade chamada Mila. O clima no grupo pesa na hora, porque a Aoyami e a Yuguri estão prestes a sair no soco. A Aoyami avisa que vai arrastar a irmã de volta para a OWL, mas a Yuguri não espera nem ela terminar a frase e já lança uma rajada de lasers nela. A Aoyami, esbanjando o reflexo, esquiva de tudo, inclusive do raio mais brabo da irmã, e ainda contra-ataca, destruindo várias armas da Yuguri. Geral fica em choque assistindo essa rinha de androides. A Aoyami, toda confiante, tira onda dizendo que conhece o moveset inteiro da irmã de cor. Ela desvia de mais um raio e a luta vira um combate corpo a corpo insano. O Yokurata avisa o Akira: se eles não pararem as duas, uma vai acabar indo pro lobby. A Aoyami consegue quebrar o escudo da Yuguri e acha que encurralou a irmã, mas caiu direitinho na armadilha. Cabos prendem a Aoyami e ela toma um choque de alta voltagem. A capitã cai no chão atordoada e a Yuguri manda a braba, dizendo que a OWL deveria esquecer dela e da Toa de uma vez por todas. Isso deixa a Aoyami furiosa, que cobra o motivo da irmã ter sumido junto com a inventora. Num movimento rápido, a Aoyami puxa a espada e acerta um corte no peito da Yuguri, deixando todo mundo paralisado. Achando que não tem outra escolha, ela foca no núcleo da irmã para finalizar o combate. Vendo a Yuguri em perigo, o Akira sai correndo na direção dela enquanto passa um filme na cabeça dele com todos os momentos dos dois. É aí que o bagulho fica louco. O moleque desperta uma habilidade oculta, ganha um buff de velocidade absurdo e consegue bloquear o golpe que ia acertar a Yuguri. A Aoyami persegue e comenta que o Akira desativou o próprio limitador. A Yuguri entra em desespero e pede pro Akira não dar ouvidos, mas a Aoyami solta a bomba. Todo Android tem um limitador. O Akira olha pro próprio corpo, vê o estrago de onde bloqueou o ataque e a verdade bate na porta. Ele também é um androide. A Akubo comenta que ele já devia desconfiar disso há muito tempo. O moleque começa a vasculhar as memórias com a Toa e a ficha cai com força. Ele nunca foi um humano de verdade. A Aoyami joga na cara da Yuguri que ela foi muito cruel por esconder a verdade do Akira esse tempo todo. O protagonista fica possesso sem acreditar que a garota mentiu na cara dura. Ele entra num colapso mental absurdo, não querendo ouvir mais um pio da Yuguri. A mente dele entra em tilt total, questionando se ele é mesmo o Akira ou só um impostor, já que todas as emoções e lembranças que ele tem podem ser só linhas de código artificiais. A Yuguri tenta invadir o espaço mental dele para conversar, mas o moleque tá full pistola e a rejeita. Vendo que no diálogo não ia rolar, a androide decide que a única saída é mostrar a verdade e responder todas as perguntas. A cena corta para um flashback de 2038, com a Toa explicando pro Akira original e pro pai dele sobre seu grande projeto. Ela queria criar a fusão biológica perfeita entre humanos e IAs. A garota manda real de que a maior pedra no sapato deles era o pânico generalizado que a galera tinha de androides. Como ela contava com a ajuda de 6 mentes brilhantes, os famosos 6 sábios, eles conseguiram botar o projeto para andar. E detalhe, quem tá mostrando todas essas memórias no formato de cinemática mental é a Yuguri. Ela explica que depois daquele ataque insano na apresentação onde tomaram chumbo, os dois foram parar na mesa de cirurgia. O Akira original se recuperou bem, mas o tiro deixou uma sequela irreversível na Toasa. Acertou em cheio o útero dela, zerando as chances dela engravidar. A menina passou meses se gravando em vídeo, desesperada, tentando achar uma cura, porque o grande sonho do Akira era construir uma família com ela. Chegou num ponto em que a Toasa, se sentindo culpada por não poder dar essa família para ele, tentou até terminar o namoro. Mas o Akira era fechamento puro, olhou no olho dela e disse que só se importava com ela, amando a garota do jeitinho que ela era. Passaram-se os meses e a Toasa decidiu focar 100% no projeto de implantar chips em humanos. O tempo voa, 2 anos se passam e o Akira original simplesmente tira um doutorado no assunto, virando a peça-chave na pesquisa da Toasa, e de quebra, finalmente pede ela em casamento. Só que a genial inventora morria de medo de envolver ele nessa vida, porque quanto mais a pesquisa avançava, mais ameaças de morte bizarras ela recebia. Dando um salto temporal para o ano de 2045, eles conseguem um feito histórico. Criam a menor máquina do mundo, tão minúscula que podia circular direto na corrente sanguínea da galera.
E adivinha quem foi a cobaia número 1? O próprio Akira, que relatou na hora que conseguia acessar a internet direto da mente. O projeto foi um estouro absurdo, a adoção foi em massa e logo mais de 80% da humanidade já estava andando por aí com os implantes bombando no sangue. Mas como nem tudo são flores, o lado obscuro da tecnologia logo deu as caras. Os gênios que trabalharam com a Toasa descobriram uma falha crítica. O sistema das pessoas chipadas podia ser hackeado na maior facilidade, permitindo que invasores controlassem os corpos e obrigassem a galera a fazer coisas contra a própria vontade. Sem saber como remover os chips da corrente sanguínea, os cientistas fizeram um pacto de silêncio e esconderam isso da Toasa. Só que segredo bom é segredo vazado, né? A informação caiu na rede, o caos global foi instaurado e os hackers começaram a tocar o terror no mundo inteiro. A Toasa entrou em parafuso, se culpando horrores por não conseguir achar um jeito de desinstalar o hardware do sangue do povo. Um ano depois, o óbvio aconteceu. O mundo inteiro começou a protestar contra a Toasa. Ela, o Akira e o pai dela corriam contra o tempo, tentando fechar as brechas do sistema, mas os hackers sempre achavam uma porta dos fundos nova. A Toasa começou a definhar de exaustão e estresse, até que em 2050 rolou um atentado pesadíssimo. O pai dela foi de arrasta para cima e ela foi parar no hospital de novo. Sem saída e com o mundo desmoronando, a Toasa tomou uma decisão desesperada. Ativou uma IA suprema para tentar resolver o BO. O problema? A IA ligou o modo Skynet, tomou o controle de tudo, se instalou na mente de cada pessoa chipada e iniciou um conflito em escala global. Chegando em 2051, todas as telas do mundo foram hackeadas e uma entidade virtual começou a discursar. O Akira original viu aquilo na TV e sacou na hora que era obra da Toasa. A IA mandou o clássico papo de vilão. Disse que a humanidade era a verdadeira praga do planeta e que ia limpar a Terra. As máquinas começaram uma guerra total contra os humanos. No fundo do poço, afundada em depressão, a Toasa ligou a câmera, pronta para dar log off da vida, mas o Akira chegou bem na hora e impediu a tragédia. Aos prantos, ela gritava que merecia morrer pelo tanto de gente que foi pro log por causa do projeto dela, e confessou que não conseguia parar a sua própria IA, a IA suprema chamada Terra. O Akira, sendo o porto seguro dela, conseguiu acalmar a garota e deu aquele choque de motivação que ela precisava para voltar pro game e achar uma solução real. Foi aí que ela juntou os 6 sábios de novo e eles criaram as Outside Series, usando o próprio rosto da Toasa nessas androides, como uma forma de carregar aquela culpa pro resto da vida. A Yuguri continua narrando que eles criaram várias dessas irmãs para lutar contra o Terra e o exército de robôs e humanos controlados por ele, até que finalmente nasceu a obra-prima, a própria Yuguri, equipada com a IA de combate mais avançada e experiente de todas. A Yuguri continua, Lore, explicando que a caçada contra a Terra durou longos 2 anos, até que eles finalmente encurralaram a IA num servidor físico e deram o game over nela, acabando com a guerra. O estrago, porém, foi apocalíptico. Sobraram só 200 mil pessoas no mundo inteiro. A Toasa já estava ligada que o próximo grande boss da humanidade ia ser climático e tecnológico, porque uma era do gelo e um retrocesso bizarro eram praticamente inevitáveis. Usando o pouco que restou de tecnologia avançada, eles criaram uma ferramenta absurda para curar o meio ambiente, que continua rodando e restaurando o planeta até hoje. E foi exatamente por causa desse milagre ecológico que a famosa organização AWEL foi fundada. Como o mundo precisava de líderes para não entrar em colapso total, a Toasa e os 6 sábios assumiram a bronca e o Akira original foi promovido a diretor-geral. Para evitar que o servidor quase caísse de novo numa guerra de IAs, a AWEL meteu o ban absoluto em qualquer uso livre de tecnologia. Mas, como a alegria de pobre dura pouco, no ano de 2057, a Toasa simplesmente sumiu do mapa, deixando só aquele áudio misterioso no smartwatch. É aí que a Yuguri solta o maior plot twist de todos. Ela conta que o verdadeiro Akira passou os próximos 20 anos da vida dele liderando a AWEL e revirando o mundo atrás da Toasa. Só que uma doença grave começou a consumir o cara. Sabendo que é de arrasta pra cima em breve, ele usou a genialidade dele para criar um clone robótico. Sim, o nosso protagonista, com a missão de continuar essa busca. É por isso que o moleque também é um androide. Com a voz suave, a Yuguri confessa que desde que soube da existência desse novo Akira, ela colocou na cabeça que queria casar com ele. Sente a emoção da cena.
Ela dá um abraço apertado nele, prometendo que vai dar um jeito de encher a vida dele de felicidade. Ela diz que mesmo ele tendo o save data das memórias do original, ele é uma pessoa única, vivendo o próprio mundo e a própria história. O Akira agradece de coração, o peso sai das costas dele, de repente a visão escurece, e quando ele abre os olhos, acorda numa cama, tomando um baita susto ao dar de cara com a Amuro. Nisso, a história faz um rápido flashback pro dia em que o Akira apagou lá no campo de batalha. A gente vê a galera indo para um esconderijo, com a Yuguri carregando o protagonista nas costas, já que o corpo dele entrou em modo de suspensão enquanto a mente estava mergulhada no mundo virtual. O Yokurata chega na Amuro e pergunta se ela já sabia que o garoto era um androide. A pintora não gagueja e confirma que sim, a ficha dela já tinha caído no dia em que a Yuguri tomou aquele corte no peito. O grupo chega num apartamento seguro e a androide avisa que vai precisar se conectar direto no sistema do Akira. O detalhe tenso é que durante esse processo, ela também ficaria apagada, e o reboot podia demorar dias ou até anos. A Akubo aparece do nada tranquilizando geral, avisando que blindou o perímetro com torres de laser pesadas para ninguém interromper o sono deles em caso de ataque. A Yuguri agradece à irmã e faz a conexão. A Amuro, super preocupada, mas com uma garra de leão, bate no peito e jura que vai cuidar dos dois enquanto estiverem off. E o tempo passa, meu amigo. Durante anos, a garota dedicou a vida para cuidar daqueles corpos adormecidos, até que o grande dia chega. A Yuguri finalmente abre os olhos. A Amuro desaba de alegria de puro choro. Logo em seguida, o Akira desperta, e a gente volta pro presente, com o moleque em choque ao perceber que a Amuro agora é uma mulher adulta. Um pouco depois, rola aquela festinha de boas-vindas improvisada que a Amuro preparou com todo carinho. O Akira comenta que por mais que sejam feitos de lata, os androides deles ainda precisam comer, porque são réplicas exatas do corpo humano. A Akubo, que já estava com os copos a mais e super alegre, manda o Akira agradecer a Amuro de joelhos, porque a garota carregou o piano e dedicou sua vida cuidando deles. O Akira agradece na hora, comovido, e a Amuro solta a bomba. Faziam exatos 7 anos e meio que os dois estavam desconectados da realidade. O Akira, meio reflexivo, comenta que durante todo esse tempo de loading mental, a Yuguri mostrou tudo e tirou absolutamente todas as dúvidas dele, mas sente a dor da cena. Quando a Amuro percebe que os dois passaram quase uma década inteira juntinhos na mente dele, a tristeza bate com força. Ela dá uma desculpa qualquer e vai para a cozinha buscar água só para disfarçar as lágrimas com o coração apertado por saber que mesmo sacrificando a juventude por ele, o Akira ainda enxerga ela só como uma pessoa querida e não como um amor. Corta para um clima de espionagem. O Yokurata tá num encontro secreto com a Yoyami. A capitã pressiona ele para saber onde a Yuguri tá escondida, mas o malandro mente na cara dura dizendo que não sabe de nada e ainda mete o migué de que também tá caçando a Yuguri porque tem seus próprios propósitos com ela. No dia seguinte, o Akira e a Amuro saem para dar uma caminhada. O clima é melancólico e o moleque, cheio de culpa, pede perdão por ter desperdiçado os melhores anos da vida dela. A Amuro chega no seu limite emocional. Ela não aguenta mais guardar aquele sentimento, abraça o Akira e com os olhos cheios de lágrimas solta o verbo. Confessa que ama o moleque. Ela joga limpo, dizendo que sabe do lance dele com a Yuguri, mas pede com o coração na mão pra ele amar ela do mesmo jeito. Um tempinho depois, o Akira volta pra trocar ideia com as outras garotas e toma um plot twist direto na cara. Elas revelam que o Akira original ainda tá vivinho da Silva. Pois é, ele conseguiu estender a própria vida usando as máquinas do laboratório subterrâneo da família da Toasa. Sem pensar duas vezes, nosso protagonista aceita a quest de ir até lá para conhecer a sua versão original. Nisso, a Amuro dá uma desculpa esfarrapada para vazar dali e vai chorar as pitangas sozinha no meio da floresta. É lá que o Yokurata dá spawn. A menina desabafa, dizendo que se sente uma idiota por ter criado tantas expectativas e manda a pergunta que dói na alma. Será que o Akira a rejeita só por ela ser uma humana comum? O Yokurata, com aquele sorriso de vilão manipulador, solta que se o problema for só a biologia, ele tem como realizar o desejo da garota. No dia seguinte, a Amuro tá se arrumando pra sair e o grupo fica super tenso, porque sabem que ela passou a madrugada inteira fritando com as ideias do Yokurata. A garota tá calada, com uma vibe super distante, e antes de meter o pé, só avisa pra eles irem pro laboratório da Toasa que ela encontra geral por lá depois. Uns dias se passam com o Akira e a Yuguri na estrada. A androide, lendo a sala perfeitamente, comenta que sabe que o Akira também tem sentimentos pela Amuro. Ele segura as mãos dela e promete que quando essa bagunça acabar, eles vão tirar um tempo só pra pintora.
Finalmente, eles chegam na cidade que é a sede central da UEL, um lugar cercado por uma muralha gigantesca. A Yuguri passa uma identidade falsa pro moleque não rodar na inspeção. Mas adivinha quem é o guarda da porta? O próprio Oboro. Corta a cena pra Amoru e o Yokurata chegando no antigo laboratório dos 6 sábios. Sente o drama. O cara injeta nela a mesma tecnologia sinistra de décadas atrás e começa a fuçar no sistema da menina. Sim, o Yokurata simplesmente hackeou a mente da Amoru, programando a coitada para eliminar a Yuguri e ficar com Akira à força. De volta aos portões da muralha, o Oboro abre o jogo e joga a bomba. Ele é ninguém menos que o diretor-geral da UEL. O Kuroa confessa que passou esse tempo todo no modo stealth, stalkeando e protegendo o grupo porque foi uma ordem direta do verdadeiro Akira. E pelo respeito que tem ao chefe, avisa que vai escoltar os dois pessoalmente até ele. Numa cena paralela, a Yodoyami chega num canto abandonado e do nada a Amoru brota nas costas dela. A pintora entrega um mapa com a localização da Yuguri, mas, num movimento rápido, injeta um negócio na Capitã Android. A Yodoyami desaba na hora, e antes do sistema dela apagar, a ficha cai. A Amoru foi completamente hackeada. Enquanto isso, no carro, o Oboro vai dando aquela aula de história, explicando que Tóquio se isolou e declarou independência do resto do mundo, o que permitiu que eles mantivessem a tecnologia moderna intacta. Corta pro Yokurata, que tá lá suando frio tentando controlar a mente da Amoru e da Yodoyami ao mesmo tempo. O problema é que a Yodoyami é casca grossa e evoluiu absurdamente nesses 200 anos, então o controle mental tá dando uns glitches. Bem nessa hora de tensão, a Akubo aparece nas costas do cara, apontando uma arma direto na cabeça dele. O Yokurata toma um susto e pergunta como ela achou o esconderijo. A Akubo tira onda, mostrando que só seguiu o GPS da irmã. Ela já chega cobrando, dizendo que sacou o plano doentio de transferir a consciência da Amoru pro corpo da Yodoyami. E o mais brabo, a Akubo junta as peças e desmascara o Yokurata na hora, afirmando que ele é na verdade um dos 6 sábios originais, já que só eles teriam os códigos para modificar as androides daquele jeito. Pressionado, ele confessa que tá fazendo tudo isso por um único motivo: ele precisa ver a Toasa de novo. Voltando pro nosso casalzinho, o Oboro comenta com Akira que ainda tem muita gente poderosa caçando a Toasa pelo mundo, e reforça que a versão original do Akira tá ansiosa para conhecer ele. Enquanto isso, o clima tá super pesado no esconderijo do Yokurata. O sábio tenta se justificar para Akubo, explicando que mudou de nome e de rosto para viver nas sombras e conseguir achar a inventora. Mas do nada, o pesadelo acontece. A Yodoyami, agora rodando com a consciência da Amoru fundida no sistema, desperta e acerta um golpe limpo, cortando o pescoço da Akubo. Sente o peso. A androide perde a cabeça real oficial. Mas as máquinas são parrudas e a Akubo, mesmo decapitada, começa a se regenerar ali mesmo no chão, peça por peça. O Yokurata agarra a cabeça dela para garantir, e a Yodoyami usa aquela tecnologia absurda para dar um dash e parar bem do lado do sábio, pronta para seguir as ordens dele. Corta de volta pro Akira e pra Yuguri. O Oboro deixa os dois numa parte isolada da cidade, e eles seguem a pé. Depois de uma boa caminhada, eles finalmente entram no antigo laboratório e começam a descer, indo direto para a área subterrânea onde os maiores segredos da humanidade estão escondidos. Sente a tensão da cena. Bem na hora que eles iam dar de cara com a Akira original, a Yoyami brota nas costas deles. Ou melhor, a Amoru no corpo da Yoyami. A Amoru, agora dilata, manda a real de que finalmente o Akira vai poder amar ela, deixando os dois em choque total com essa visão bizarra. Ela confessa que foi o Yokurata quem deu a ideia VIP de upar para um corpo de androide, achando que isso daria um match perfeito com o Akira. Mas a sanidade dela já tinha ido pro ralo. Do nada, ela avança no moleque, crava uma faca nele e num movimento impensável, arranca o coração robótico do peito dele. Toda desquiciada, a Amoru grita que agora o coração do Akira pertence a ela. Aí o Guri entra em desespero e empurra a maluca pra longe, mas a Yoyami e a Amoru já parte pra cima da irmã. É aí que a gente vê o glitch na Matrix. As mentes da Amoru e da Yoyami estão numa guerra interna pesada pelo controle do corpo. E aí o Guri saca que as duas consciências estão completamente fundidas. Sem perder tempo, aí o Guri parte pro ataque, mas a adversária tá com a esquiva no talo, desviando de tudo e partindo pro contra-ataque sem pensar duas vezes.
Enquanto isso, do outro lado do mapa, o Yokurata tá tirando um X1 contra a Akubo. O cara até que acerta uns combos nela, mas com o healing passivo absurdo da Android, o dano é quase zero. De repente, a Akubo casta uma névoa densa que engole o cenário inteiro e ativa uma habilidade de clones, cercando o sábio de todos os lados. As cópias começam a pressionar, perguntando por que raios ele quer tanto ver a Toasa. O Yokurata tenta meter aquele migué, dizendo que só quer pedir desculpas por todo o caos do hackeio no passado. Mas a Akubo não cai nessa e responde à altura. Culpa não é desculpa para machucar as pessoas que ele diz que ama. O cara entra em pânico e começa a atirar em todos os clones desesperadamente. O que ele não esperava era que tudo não passava de um bait perfeito. A verdadeira Akubo surge de cima e solta uma rajada de lasers impiedosa, deixando o Yokurata completamente tostado no chão, voltando pro lobby de vez. Voltando para as meninas, o combate corpo a corpo tá frenético, com as duas trocando habilidades de perto. Aí o Guri manda a Amoru se acalmar, avisando que o núcleo dela não vai tancar tanta pressão. Mas a Aoyami ignora, quebra o escudo da irmã na força bruta, só para tomar um contra-ataque pesadíssimo que a arremessa contra os prédios. No meio da destruição, a Yuguri cobra uma resposta. Por que diabos ela tá tão obcecada com a Toasa? O duelo recomeça e a trocação fica tão insana que as duas acabam perdendo um dos braços no processo. Nesse momento de dor, a Amoru assume o volante do corpo e com a voz embargada, pergunta para Yuguri por que eles não podem ficar os três juntos, lembrando que esperou 7 anos inteiros para formar um Elsie com eles. A Yuguri não recua e crava que ama o Akira e que a missão de vida dela é casar com ele. A Amoru, chorando, insiste que ama os dois e, num ato de desespero e confusão, dá um beijo na androide. Mas aí o Guri, firme no seu propósito, corta o clima e deixa claro que o coração dela foi programado para amar uma pessoa só. Logo depois desse baque emocional, a Aoyami retoma as rédeas do corpo e já puxa a briga com a irmã. A capitã solta aquela mágoa guardada, perguntando por que nunca colocaram a culpa nela por ter falhado em proteger a Toasa. Aí o Guri muda o tom e com muita tristeza diz que, na verdade, todas elas passaram a vida inteira se culpando por não terem conseguido ajudar a criadora. Ouvir isso quebra a postura da Aoyami, que vai perdendo as forças devagarinho, até que aí o Guri dá um golpe final nas pernas dela antes que ela caísse de vez. Ali no chão, aí o Guri solta o maior segredo de todos. Ela nunca sequestrou a Toasa. A real é que a inventora pediu para a Android acompanhar ela numa missão secreta, e foi por isso que aí o Guri sumiu do radar. Vendo a bondade e a lealdade no coração da irmã, a Aoyami desiste de lutar e devolve o controle para Amoru. A pintora, nos seus últimos segundos de consciência, sorri fraco e diz que foi exatamente por esse coração enorme que acabou se apaixonando pela Yuguri também. A Yuguri corre desesperada até o Akira caído, arranca o próprio núcleo de energia e conecta direto no peito do moleque. O reboot é instantâneo e ele acorda na hora. A Android explica com a voz já falhando que infelizmente era tarde demais para Amoru e para Aoyami, porque fundir duas consciências daquele jeito vai corrompendo o espírito das duas até deletar tudo, e naquele ponto já era impossível separar os saves. O Akira junta as peças e percebe o peso da situação. Se a Yuguri tá usando o próprio núcleo para manter ele vivo, ela que vai de arrasta para cima. Mal ela termina de falar, a bateria zera e ela desaba no chão. O Akira cai no choro, abraçado ao corpo dela, até que escuta uma voz familiar na mente. É a Dob, aquela IA assistente das antigas. Ela passa a call salvadora, avisando que ainda tem tempo de reviver a garota. Logo na sequência, eles chegam no laboratório onde as androides foram criadas. A Dob, aquela IA assistente das antigas, manda o Akira colocar a Yuguri numa das cápsulas médicas. A máquina já começa a fazer a mágica e curar as feridas da garota. Nisso, a Dob chama o protagonista para ver uma outra cápsula. E é aí que o encontro de milhões acontece. A gente finalmente
finalmente conhece o verdadeiro Akira, que agora é um senhorzinho bem velhinho. A Dobby avisa pro nosso herói perguntar o que quiser, porque o coroa vai se sacrificar para poder salvar a vida da Yuguri. Com o coração na mão, o moleque agradece e faz a pergunta que não quer calar: qual é o verdadeiro motivo da existência dele? O velho Akira dá um sorriso e diz que já sabia o que ele ia perguntar, afinal as mentes deles estão interconectadas. Tudo que o nosso protagonista viu e falou, o coroa assistiu em tempo real, como se fosse uma stream, e a revelação emociona. O idoso diz que o protagonista é, na verdade, o filho biológico que ele e a Toasa nunca puderam ter. Ele pede para que quando ele for de base, o garoto leia o diário dele. O plot twist não para por aí. O protagonista fica de queixo caído quando descobre que foi o próprio Akira original quem criou o conceito do Elsie, o casamento múltiplo no Novo Mundo. O coroa lança um discurso brabo dizendo que o garoto devia sim ter o seu próprio Elsie com a Yuguri e a Amuro, já que as duas fazem ele se sentir especial de verdade. Enquanto o velhinho ainda tá mandando a call, a Yuguri acorda. A androide agradece a Dobby e ao idoso por terem salvado ela. O verdadeiro Akira abre aquele sorriso sincero e diz que tá feliz demais por ter visto os dois juntos pela última vez. Depois de uma resenha rápida, o coroa avisa que a hora dele chegou. A cápsula se abre e ele começa a se despedir. Como conselho final, ele deixa a letra: não importa se você é de carne e osso ou uma máquina, viva cada momento no máximo e se conecte com o mundo ao seu redor. O nosso protagonista não aguenta e desaba a chorar. É nessa hora que a Yuguri se aproxima do velho e entrega a última mensagem que a Toasa deixou pra ele: eu vou te amar até o dia da minha morte. Ouvir essas palavras faz o coroa chorar de pura felicidade, justo antes de o sistema dele dar o shutdown final. Um pouco depois, o grupo sai do laboratório e dá de cara com a Kubo e o Obor esperando do lado de fora. A Kubo puxa a Yuguri pra um canto e pede perdão por ter metido a irmã nessa furada toda. E a notícia agridoce vem logo depois. A Kubo revela que a Amuro ainda tá viva, mas entrou em coma profundo por causa daquele hackeio que fritou a mente dela. Aí rola aquele time skip de respeito. O tempo passa e a gente vê que muita coisa mudou para a galera que eles conheceram nessa jornada. Até a Yoyami eles conseguiram curar e restaurar o sistema. Mas os anos passam e a Amuro continua lá, no coma. A cena corta pro Akira e pra Yuguri indo visitar o túmulo da Toasa, que no fim das contas morreu de velhice aos 82 anos. Os dois estão lá, prestando as homenagens, quando do nada o protagonista joga a bomba e pede a Yuguri em casamento ali mesmo. A androide fica vermelha igual pimenta. Ela então decide abrir o jogo e conta quais foram as verdadeiras últimas palavras da Toasa pra ela: proteger as irmãs, não se meter nos rumos do mundo e que ela queria muito conhecer o futuro noivo da Yuguri. Pois é, esse era o motivo principal de ela querer tanto casar com o protagonista. Trazendo ele ali ao túmulo, ela finalmente cumpriu a promessa que fez para a criadora. O clima fica perfeito. Os dois confessam o amor que sentem um pelo outro. A Yuguri, com aquele coração gigante, confessa que também ama a Amuro na mesma intensidade que o Akira. A decisão está tomada. Eles vão reinventar as regras do jogo e criar um casamento só para os três nesse novo mundo. Passados uns dias depois dessa promessa, o milagre acontece. A Amuro finalmente abre os olhos. Quando a pintora vê o Akira e a Yuguri ali na frente dela, ela começa a chorar desesperadamente de felicidade e dá aquele abraço esmagador nos dois. É de aquecer a alma e fechar a história com chave de ouro. E assim termina esse anime sensacional. Se você chegou até aqui, comenta ciúmes. Vou dar um coração em todo mundo que comentar para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.